Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num sistema, assim, fundamental para o nosso sistema nervoso central. Vamos falar dos ventrículos encefálicos e daquele líquido super importante que circula por ali, o líquido céfalo-raquidiano, o LCS, né? Entender como isso funciona é chave, principalmente para quem está na área da saúde, estudando ciências morfofuncionais. E para guiar nossa conversa, a gente está usando um material bem completo, a aula 16, Ventrículos Encefálicos. A ideia aqui não é só revisar, sabe? É investigar mesmo. Como são esses ventrículos? De onde vem o LCS? Para onde ele vai? E, claro, o que ele faz e o que acontece quando esse sistema, que é super equilibrado, dá algum problema. Vamos tentar tirar o essencial disso tudo. Então, para começar, vamos situar essa estrutura toda. O material começa falando de um canalzinho lá na medula espinal, que já tem LCS e que sobe, se expande e aí se conecta com 4 cavidades lá no encéfalo, os ventrículos. Exato. É importante pensar nisso como um sistema interligado, sabe? Não são só buracos isolados. É tudo conectado e bem dinâmico. O material descreve bem a anatomia. Tem o quarto ventrículo, que fica ali atrás da ponte e da parte de cima do bulbo. O terceiro ventrículo, que é mais achatadinho, bem no meio, lá no diencéfalo, entre os dois tálamos. E os ventrículos laterais. Esses são os maiores, né? Um em cada lado do cérebro, em cada hemisfério. Eles têm aquele formato de C, bem característico, que se estende por vários lobos: frontal, parietal, occipital e temporal. Bem amplo. Essa imagem do C dos ventrículos laterais dá uma ideia de como eles ocupam espaço dentro dos hemisférios, né? E todos esses espaços preenchidos pelo líquido céfalo-raquidiano, o LCS. O material diz que quem produz são os plexos corioides. O que são exatamente essas estruturas? Como elas funcionam? E eles não ficam espalhados de qualquer jeito. A maior parte está no assoalho dos ventrículos laterais, mas tem um pouco também no teto do terceiro e do quarto ventrículos. E a capacidade de produção deles é impressionante. A aula fala em mais ou menos 500 ml de LCS a cada 24 horas. Meio litro por dia. Uau! Mas peraí, o material também fala que o volume total que está circulando é só uns 150 ml. Isso quer dizer que ele é renovado muito rápido, né? Mais de 3 vezes por dia, então. Exatamente. Essa taxa de renovação altíssima mostra que o LCS não é um líquido parado, de jeito nenhum. As funções dele são muito ativas, contínuas. O material destaca algumas que são, assim, cruciais. Primeiro, tem a função mecânica, de sustentação e amortecimento. O cérebro é mole, né? Apesar do crânio, o LCS faz ele meio que flutuar. Isso diminui o peso dele e protege contra pancadas, contra traumas. Entendi. Faz sentido. Segundo, e isso é bem interessante para quem estuda fisiologia nervosa, o LCS faz um papel parecido com o do sistema linfático. O cérebro não tem aqueles vasos linfáticos que a gente vê no resto do corpo, então o LCS ajuda nessa limpeza, tirando o lixo metabólico das células. Ah, que interessante. Uma função de limpeza. Isso. E terceiro, claro, ele preenche o volume dos ventrículos e também do espaço subaracnoide, mantendo a pressão certinha, a forma das cavidades. E mesmo, o cérebro gasta tanta energia, deve produzir muito resíduo. E essa limpeza constante tem a ver com o fluxo, né? Como é que esse LCS recém-produzido circula para fazer tudo isso e chegar onde ele vai ser reabsorvido. Sim, o caminho dele é bem definido. É tipo uma correnteza mesmo dentro do sistema nervoso. A aula descreve direitinho. Começa lá nos plexos corioides, principalmente nos ventrículos laterais, onde a maior parte é produzida. Daí, o LCS passa pelos forames interventriculares, aqueles buraquinhos chamados de Monro, e chega no terceiro ventrículo. Certo. Do terceiro ventrículo, ele desce por um canal bem estreitinho, o aqueduto do mesencéfalo, às vezes chamado de aqueduto cerebral ou de Sylvius. E aí ele chega no quarto ventrículo. Ok, até aí dentro dos ventrículos. E depois? O de LCS desce para o canal central da medula espinal, mas a maior parte, a grande maioria, escapa do sistema ventricular, sai para fora, vai para o espaço subaracnoide, que é aquele espaço entre as meninges, sabe? Entre a pia mater e a aracnoide mater, que cobre todo o encéfalo e a medula.
E ele sai por 3 aberturas específicas. 2 laterais, os forames de Luschka, e uma mediana, o forame de Magendie. Entendi. Então ele sai dos ventrículos e vai banhar, digamos assim, toda a superfície do cérebro e da medula por fora, nesse espaço subaracnoide. Mas se ele é produzido o tempo todo, meio litro por dia, ele tem que ser removido na mesma velocidade, né? Senão acumula. Como acontece essa reabsorção? Exatamente, o equilíbrio é tudo. A reabsorção tem que ser contínua para manter o volume e a pressão estáveis. O material indica que o lugar principal onde isso acontece são as granulações aracnoides. Ah, já ouvi falar. São umas projeções da membrana aracnoide que entram nos grandes seios venosos da dura mater, principalmente naquele maior, o seio sagital superior. Essas granulações funcionam como válvulas de sentido único. O LCS passa do espaço subaracnoide, onde a pressão é maior, para o sangue venoso, onde a pressão é menor, mas não volta. Entendi. Como um dreno inteligente. Isso. E tem uma reabsorção menorzinha também por veias pequenas na pia mater, mas o principal são as granulações. Manter esse balanço, produção igual a absorção, é vital para a saúde do cérebro. Perfeito. Produção constante, 500 ml por dia, e reabsorção na mesma medida para manter aqueles 150 ml circulando. É um sistema bem delicado, o que nos leva direto para as consequências clínicas quando esse equilíbrio falha. A aula fala da hidrocefalia. O que acontece no fundo nessa condição? A hidrocefalia, como está na aula, é isso, o resultado do desequilíbrio, acúmulo de LCS dentro dos ventrículos. Esse excesso de líquido dilata os ventrículos e aumenta a pressão dentro do crânio, e isso pode machucar o tecido cerebral, claro. O material deixa claro que raramente o problema é produzir demais. Quase sempre ou é problema na absorção do LCS, ou, o que é mais comum ainda, tem um bloqueio físico em algum ponto do caminho que o LCS percorre. E a aula diferencia os tipos de hidrocefalia com base nisso, né? Isso deve ser super importante para o diagnóstico e tratamento. Sim, essa classificação ajuda muito a entender a causa e pensar no que fazer. A aula descreve 3 tipos principais. Vamos lá. Primeiro, a hidrocefalia obstrutiva, também chamada de não comunicante. Aqui, o problema é um bloqueio dentro do sistema ventricular. O LCS é produzido, mas não consegue passar de um ventrículo para o outro ou não consegue sair para o espaço subaracnoide. Fica preso. E o que causa esse bloqueio? O material cita causas como a estenose congênita do aqueduto do mesencéfalo, quer dizer, a pessoa já nasce com aquele canalzinho mais estreito, ou bloqueios nos forames interventriculares, ou nas saídas do quarto ventrículo. E tumores também são causa comum. Se um tumor cresce e aperta uma dessas passagens, bloqueia o fluxo. O LCS acumula antes do bloqueio. Entendi. Obstrutiva, bloqueio interno. Qual o segundo tipo? O segundo é a hidrocefalia comunicante. Nesse caso, não tem bloqueio dentro dos ventrículos. O LCS circula livre entre eles e consegue sair para o espaço subaracnoide. O problema está depois, ou na circulação pelo espaço subaracnoide, ou, mais frequentemente, lá na reabsorção, nas granulações aracnoides. Ah, então o problema é na saída ou na drenagem final. Exato. O material sugere que coisas como hemorragia subaracnoide, sangramento nesse espaço, ou meningite podem causar inflamação, cicatrizes, que ou atrapalham o fluxo no espaço subaracnoide ou danificam as granulações, impedindo a absorção. O LCS acumula porque não consegue ser drenado direito. Comunicante, porque os ventrículos ainda se comunicam entre si e com o espaço subaracnoide, mas o problema está adiante. Faz sentido. E o terceiro tipo? O terceiro é a hidrocefalia de pressão normal, a HPN. Essa é descrita como uma síndrome que geralmente afeta adultos mais velhos. Ela tem uma tríade clássica de sintomas: demência progressiva, dificuldade para andar, alterações da marcha e incontinência urinária. Pressão normal. Mas se tem acúmulo de líquido, a pressão não deveria estar alta? Pois é, o nome é meio traiçoeiro. A pressão da LCS pode até ser normal na hora que mede, mas ela pode flutuar, ter picos de pressão alta, não é constante. O material até comenta a dificuldade de diagnosticar,
porque esses sintomas podem parecer com outras coisas comuns no envelhecimento. Com certeza. Mas é super importante identificar a HPN, porque, diferente de muitas outras demências, essa pode ter tratamento. Esse ponto da HPN e o desafio no diagnóstico é realmente importante. A tríade parece clara, mas na prática clínica, como você disse, pode ser bem mais complexo. E falando em tratamento, quando a hidrocefalia é confirmada, o que se faz? O material menciona uma abordagem, né? Sim, a aula cita o tratamento cirúrgico mais comum, que é a derivação ventrículo-peritoneal, a famosa DVP. Derivação, um desvio, então. Exatamente. A ideia é criar um caminho alternativo para o LCS que está acumulado. Coloca-se um catéter fininho dentro de um ventrículo lateral. Esse catéter é conectado a uma válvula que controla a pressão e a quantidade de líquido que vai sair, e daí um segundo catéter passa por baixo da pele e vai até a barriga, até a cavidade peritoneal. O excesso de LCS é drenado para lá, para o peritônio, e o corpo absorve ele normalmente na circulação. Ah, entendi. Então é uma forma de contornar o bloqueio ou a falha na absorção, aliviando a pressão no cérebro. Isso. É uma solução bem eficaz para controlar os sintomas da hidrocefalia. Excelente. Bom, vamos dar uma recapitulada rápida, então, nos pontos principais que a gente viu aqui, baseados na aula 16. A gente explorou a arquitetura dos ventrículos, como eles se conectam. Vimos de onde vem o LCS, lá dos plexos corioides, e como ele é produzido em grande quantidade e renovado rapidamente. Falamos das funções dele, que são vitais. Proteger o cérebro mecanicamente, fazer essa limpeza importante, tipo linfática, e manter o volume e a pressão. Mapeamos o caminho complexo que ele faz, desde os ventrículos laterais até o espaço subaracnoide, e como ele é reabsorvido nas granulações aracnoides. E, por fim, vimos o que acontece quando esse sistema falha, os tipos de hidrocefalia, as causas e o tratamento principal com a DVP. Para quem está estudando saúde, dominar isso é a base para entender muita coisa em neurologia. Sem dúvida. É um sistema muito elegante quando funciona bem, né? E as doenças relacionadas têm um impacto enorme na vida das pessoas. E só para fechar com uma provocação, pensando naquela função linfática do LCS que o material comentou. A pesquisa mais recente tem falado muito do tal sistema glinfático, que descreve como o LCS usa os espaços ao redor dos vasos sanguíneos para lavar o cérebro, especialmente durante o sono, tirando resíduos como a proteína beta-amiloide. Interessante. Pensando em tudo que a gente discutiu sobre o fluxo, a renovação constante do LCS, que portas isso abre para a gente pensar em prevenção ou tratamento de doenças neurodegenerativas? Será que falhas pequenas nesse sistema de limpeza, talvez com a idade ou por problemas de sono, poderiam ajudar a acumular aquelas proteínas tóxicas do Alzheimer, por exemplo? É uma ótima pergunta para se pensar. São questões que estão bem na fronteira da neurociência hoje, mas que se baseiam totalmente nesses fundamentos da dinâmica do LCS que a gente conversou. Fica aí para reflexão.